uma série de Ayurveda eletrônica. Isso daqui vão ser encontros semanais que a gente vai estudar o Ayurveda de uma perspectiva ampla e acessível. Esses vídeos vão estar disponibilizados na internet e a ideia é a gente fazer primeiro vídeos curtos da parte expositiva e também vídeos um pouco mais longos, incluindo as perguntas e etc. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é permitir que nossa mente esteja aqui. Vamos fechar os olhos, levar a atenção da consciência às narinas, inspira pela esquerda, expira pela direita. Inspira pela direita, expira pela esquerda. Esquerda 1, direita 2. Direita 1, esquerda 2. Esquerda 1, direita 2. Direita 1. Esquerda só, direita não, direita só, esquerda não, esquerda só, direita não, direita só, esquerda não. Vamos ter essa consciência nesse tempo. Inspirando, expirando. Vai expirar pela esquerda, relaxa. Certo? Vocês funcionando. Fecha a respiração. Qualquer sensação. Um sorriso bonito no rosto. Deixe sua consciência retorne ao seu corpo. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos novamente. Muito bem. Eu me chamo Thiago Namastê. A gente está aqui no nosso espaço Ayurveda Namastê. Eu já gravei alguns vídeos anteriores, o Série Ayurveda e o Princípio de Nutrição. Hoje a gente vai falar um pouco mais organizadamente do que é o Ayurveda. Então a gente vai conversar sobre tópicos no Ayurveda. Hoje a gente vai falar sobre o Agni. O Agni é o cara. Em termos terapêuticos no Ayurveda, a principal coisa que você precisa saber é o Agni. O resto todo é secundário em relação à importância do que é a sua capacidade metabólica. Então a capacidade metabólica da gente é responsável por transformar tudo aquilo que não é você em potencialmente você. Essa é a melhor definição de Agni que eu vejo até agora. Isso significa o seguinte: você está almoçando, aquela comida claramente não é você. Ela entra dentro de você, ela ainda é mais ou menos você. Está lá dentro, mas ainda não é você, todo mundo, ok? Aí
acontece alguma mágica dentro do teu sistema que torna possível daquilo virar você. Essa mágica, o primeiro nome dela se chama Agni. Ou seja, é a transformação de todos os elementos que claramente não são identificados com você, com teu Ahamkara, que é o que a gente normalmente traduz como ego, em potencialmente você. E dá uma sublinhada bem grande nesse potencialmente. Porque isso não quer dizer necessariamente que aquilo já é você. Temos um som, um passarinho. Então, o nosso objetivo aqui, muito mais do que conversar sobre dosha ou sobre qualquer outra coisa que normalmente é popstar do Ayurveda, é conversar muito bem sobre o Agni. E hoje a gente vai pegar a informação mais básica dele, que é esse que fica mais ou menos por aqui, que a gente chama de plexo solar, e ele é a junção do nosso estômago com coisas que vêm do nosso fígado e da vesícula, fica um negócio aqui chamado duodeno. O duodeno é um negócio que cabe em 12 dedos, daí o nome, e ele tem uma quantidade absurda, mas muito grande mesmo, de acidez. Acidez dentro do nosso corpo cozinha. O que significa cozinhar? Em sânscrito, ao mesmo tempo que a gente diz uma coisa no sentido físico, a gente também diz ela no sentido abstrato. Tá? Então, cozinhar, ao mesmo tempo tem essa noção de queimar, mas também tem uma noção de transformação. Tá? Então, assim, se é para traduzir numa palavra só, você considera Agni como transformação. Se entrou A e saiu B, é porque no meio teve Agni. Tá? Então, o que essa parte do nosso sistema digestivo vai fazer principalmente? Ela vai transformar aquilo em uma coisa que é potencialmente assimilável pelo nosso corpo. A gente ainda não vai chegar no processo de assimilação disso, mas por ali ele vai começar. Se o Agni não estiver funcionando bem, tudo que você come necessariamente não vira você, vira toxina, que é o ama, o ardiloso. Depois, a sessão seguinte, a gente vai conversar sobre o ama, que é o tudo de ruim, o mauzão da história. O Agni é o tudo de bom. Tá? Então, como é que a gente reconhece o Agni dentro da perspectiva Ayurveda? Isso é muito importante, tá? Ele é leve, ele é bem cheiroso, ele é ácido, ele é penetrante, ele é móvel, ele tem uma capacidade de agitação e ele é transformador. Simbolicamente, o Shiva representa um pouco isso. Né? Normalmente ele tem olhos pegando fogo. Né? Mas dentro do nosso corpo, isso acontece basicamente na nossa cozinha que mora por aqui. Tá? Qual é a grande importância do Agni no nosso sistema? Permitir que as coisas que não são a gente se transformem potencialmente na gente. Isso daí significa tanto aquilo que você põe para dentro na forma de comida, na forma de estímulo sonoro, visual, olfativo, gustativo, tátil e mental. A mente, por enquanto, a gente não vai conversar muito, ainda que tenha uma importância fundamental. Então, assim, o que a gente quer no Ayurveda antes de tudo? Permitir que haja uma boa digestão de qualquer informação que entra no nosso sistema. Tudo que não é a gente e que potencialmente virou a gente foi por conta do Agni. Eu sou repetitivo mesmo quando eu estou falando isso, que é para afirmar, tá? É intencional. E aí, o que vai acontecer depois disso? Vai vir o Kapha, que é uma outra palavrinha que a gente vai ver depois, e vai transformar o que é potencialmente a gente no agente de fato. Depois vai vir o Vata e pegar o lixo do que ficou desse resíduo dessa cozinha e poder jogar fora. Tá? Então, o mais importante de tudo na nossa vida, em termos ayurvédicos, é prestar atenção no Agni. Por quê? Porque sem um Agni bom, a gente tem biotoxina. E com biotoxina, toda a inteligência celular do nosso corpo se perde. Depois a gente vai ver por quê, mas por enquanto fica só uma afirmação assim mais categórica. Tá? Então, o que a gente vai entender como Agni? Tem uma palavra que vem antes dela, no caso de quem está vendo vindo antes do Agni, que é Sama. Sama significa equinânime, ou seja, é um Agni que de manhã tem pouca fome, alguma fome, lá por meio-dia tem muita fome, lá por volta de 4, 5 da tarde tem alguma fome, lá por volta de 8 da noite tem quase nenhuma fome. Então isso é o Agni acompanhando o Surya. Surya é o Sol. E o Sol, assim como isso daqui dentro da gente, o Jataragni, que é esse Agni da cintura, ele tem uma capacidade de transformação. Ele transforma hidrogênio em hélio, não é isso?
Então, o que o Surya faz, ele transforma. Então, ele tem Agni. Surya é o Sol, é esse princípio que tem, além de transformação, ele tem calor e luz. Tá? Então, tudo que tem calor e luz é Surya, não é só o Sol. Por exemplo, uma lâmpada que tem calor e luz, ela também de alguma maneira é Surya, nesse sentido mais abstrato. Então, a gente quer fazer com que o nosso Agni acompanhe o Agni do nosso sistema, que é o Surya, que é o Sol. Isso, quando acontece bem, o nosso corpo segue o biorritmo dele, endócrino, tudo, funcionando bem. Quais são as possíveis perturbações disso? É quando o Agni ele fica ou errático, ou super ácido, ou devagar, preguiçoso. Então agora a gente vai assim, entender todo o fundamento dos doshas, o que significa uma pessoa de constituição X ou Y. Se o nosso Agni fica Vishama, isso significa, se ele fica errático, uma hora ele está cozinhando com uma chama baixa, outra hora ele está cozinhando com uma chama super alta, e uma hora a pessoa sente fome, outra hora ela esquece de comer e depois fica com dor de cabeça, com vontade de desmaiar porque esqueceu de comer. Ou seja, vata. Se uma pessoa tem um super Agni, que ele é assim, come pedra lá dentro, faz e depois sai tipo brita, tudo certinho, bem organizado, é Pitta, que é Tikshna, que é penetrante, assim, muito ácido. Mas você não tem um Agni que é assim meio banho-maria, que você cozinha com aquela chama ali, sabe? Meio morno, aquele negócio fica indo, devagar e sempre, mais vai, mais demora. Ele é manda, ele é lento, ele é preguiçoso, ele é devagar. Então, essa pessoa tem constituição Kapha. Entendam o princípio fundamental do que quer dizer uma pessoa é Vata, uma pessoa é Pitta, uma pessoa é Kapha. Na Índia, os Vadyas, que são os médicos ayurvedas, eles normalmente olham a pessoa, pegam o pulso e perguntam como normalmente na tua vida é tua fome. Com isso, eles sabem toda a tua fisiologia. Na verdade, pelo pulso eles já sabem, mas eu só pergunto assim para ser um pouquinho menos antipático. Então, tudo que a gente quer saber numa pessoa é se a quantidade de toxina que o corpo dele está gerando no processo digestivo está menor ou maior do que a capacidade de metabolismo dele. Tá? Por isso que a gente raspa a língua. Algum dia a gente vai conversar sobre raspar a língua, porque é um bom sinal se a quantidade de ama, o ardiloso, o peguento e o nojento, o sinistro, está sendo lidado pelo Agni, o super-herói maravilhoso, brilhante e hollywoodiano. Tá? Então, assim, o que a gente quer na nossa vida em termos fundamentais? A gente quer conhecer muito bem a nossa capacidade metabólica. E para isso, como está visto lá naquele vídeo de princípios da nutrição Ayurveda, uma regra fundamental é comer porque se tem fome e se ter fome porque é importante comer. Por que fome? Fome é uma palavra meio ruim na nossa cultura, porque fome é assim, ai, está com fome, coitadinho. Mas pode chamar de apetite. Você comer com bom apetite é fundamental para que haja digestão, porque o apetite é o termômetro. Quando a gente põe o nosso termômetro e dá 36, o que acontece? Tem uma temperatura, né? Então, ela indica as coisas pra gente. A fome ou esse apetite, assim, com vontade de comer, é o indicador da gente que tem Agni ali possível. Então, isso é uma regra, assim, bem marcante do Ayurveda. Ele fala assim, um bom Agni transforma veneno em néctar. Um mau Agni transforma néctar em veneno. Então, a partir de hoje, pelo menos numa perspectiva ayurvédica, se você se importar só com o que você come, e não se importar com a tua capacidade digestiva, você talvez tenha esquecido o principal. O principal não é que você pode não comer e só ficar prestando atenção na sua capacidade digestiva, mas o que você come é secundário em relação ao seu Agni. Então, se você acorda um dia e come uma alface, ou o que quer que seja, e não tem Agni, aquilo dali te intoxica. Assim, quebrou-se todos os paradigmas da nutrição ocidental. Porque, não todos, mas assim, no geral, na nossa nutrição, a gente está pensando muito mais no que você come. O Ayurveda está pensando muito mais assim, o que você metaboliza? Se você é um cara que tem um sistema metabólico assim, fora de proporção de qualquer ser humano, e você come chumbo, e no final assim, você está brilhando os dentes, não tem o menor problema. Ayurvedicamente, o que eu usaria está explicado. Teu Agni, que é assim, fora da curva, deu conta. Então, é isso que é muito importante.
sempre que a gente for conversar sobre qualquer coisa, a gente vai conversar sobre a capacidade metabólica em relação ao que a gente está ingerindo. Ok? Então, assim, o que é uma pessoa estar batizada? O que é uma pessoa estar empitecida? O que é uma pessoa estar cacifada? Estou supondo que a gente já assistiu aqui o Série Ayurveda, tá? Que já conhece mais ou menos o que eu estou citando. Se não, vai lá no YouTube e faz o dever de casa. É que a capacidade metabólica dela ou está errática, ou está super atuante, ou está lenta. E a partir disso a gente vai ter os resultados. Uma pessoa que está com uma capacidade metabólica errática, o que vai acontecer? Ela vai ter aquelas congestões, às vezes parece que a comida parou, você fala assim, nossa, aquilo bateu mal, sabe, pesou, porque o Agni é leve. Sempre que pesou, significa que o teu Agni não deu conta. Aí uma pessoa que fala o seguinte, nossa, eu tenho muita queimação, é toda hora afta, espinha, calor, irritação, não sei o que, significa o quê? Que o sistema está tão ácido, ou seja, está secretando tanto Agni, né, está secretando tanta produto de transformação dentro de você que está te digerindo. E isso vai te deixar irritado, é claro. Se você é uma pessoa que está ali, uma quantidade de muco muito grande, muco não é só aquilo que escorre pelo nosso nariz, o muco é qualquer coisa protetora e revestindo. E aquilo dali está mais excessivo do que o ácido gástrico, se o ácido gástrico no meio do caminho entre a comida e o ácido gástrico tem muco, ele chega, fica no muco e a comida não cozinha. Então isso é encapifar. Isso vai gerar aquela sensação de pesado, leseira, que ai, é difícil começar as coisas, eu fico lá na cama. Então, por isso que assim, se a gente entender muito bem a importância de Agni, do Agni, tudo na nossa vida ayurvédica fica mais fácil. Porque a gente tem um padrão fundamental, só comer quando ter fome e ter fome porque é importante comer. Se você faz isso, esquece tudo do Ayurveda, você, sei lá, fez 80%. Os outros 20% é saber excretar os resíduos, que é o que a gente vai ver depois. Porque todo o processo do Ayurveda, isso eu já falei naquele vídeo de nutrição, primeiro, você tem que ingerir. Você não faz mais. Não em geral, algumas pessoas fazem, mas no geral tem que ingerir. Segundo, tem que digerir, ou seja, tem que transformar aquilo que não é você em potencialmente você. Depois tem que assimilar, que vai entrar a parte K, que é transformar o que é potencialmente você em você. E depois tem que limpar, que é tirar aquilo que não vai ser você mesmo e jogar fora. Tá? Então isso que é o fundamental, essas 4 etapas. Se qualquer uma delas não funcionou, já era. Pode ter funcionado 99%, não excretou as fezes, não excretou a urina, não excretou o suor, e no caso das mulheres na menstruação também, aquilo dali te intoxicou. Então assim, para os ambientalistas de plantão, a principal poluição que provavelmente a gente tem que lidar hoje em dia é com a poluição interna das pessoas. Isso permite que o discernimento esteja mais atuante. As pessoas só pensam se não tem camada de burrice entre o que a célula fala e o que a gente tem de cognição. E essa camada de burrice é AMA. AMA é biotoxina, material não digerido, apodrecendo e fermentando dentro da gente. Ok? Então, assim, fundamental de tudo no Ayurveda. Você está fazendo uma boa digestão? Você está comendo com apetite? Você está se dando bem? Se não, esquece dois, por enquanto. Tá? Então, assim, sempre que a gente vai conhecer sobre a Ayurveda, no início tem, eu sou Pitta, eu sou Kapha, eu sou Vata, não sei o que, que legal, aquelas descrições super divertidas e tal. Mas, se não tem um bom entendimento do que é Agni, tudo fica assim meio que espalhafatoso. Você fica fazendo um negócio aqui, funcionando ali, mas o negócio você aperta, escorrega e vai para o outro lado, porque o conceito fundamental em termos terapêuticos no Ayurveda é o Agni. Ok? Então, esse assim é o principal coisa que a gente precisa saber para começar qualquer coisa terapêutica em relação ao Ayurveda. Aquele exercício que a gente fez no início da prática se chama Nadishodhana. A gente fez ele de uma maneira colocando a consciência e depois a gente vai fazer ele de uma forma física também. Tá? Mas a gente sempre vai começar o nosso encontro com um pouco de Nadishodhana para permitir que as mentes converjam para o lugar onde a gente está e não fique em outros lugares. Então, o que a gente vai mostrar agora
é um leve exercício para ativar o Agni. O Agni aqui, de Atarai. Como é que a gente faz isso? O que é o nosso processo de gestão, assim, grosso modo falando? Nosso estômago fecha as duas alças e chacoalha. Nesse chacoalhar, a gente secreta ácido gástrico. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai chacoalhar ele. Mas, o ideal é fazer isso sem estar com a barriga cheia. 15 a 20 minutos antes de comer. Esse exercício chama Kapalabhati e uma tradução é o crânio brilhante. Qual é o sentido do seu crânio brilhante? Quando você digere bem, você pensa bem. Tá? Então, como é que é isso? Você vai conhecer, levar o teu umbigo para dar um passeio na tua costela. Ele vai estar aqui e você vai fazer assim, ó. No sentido de fazer uma compressão bem rápida, como se você quisesse pegar teu estômago e fazer assim nele. Dá uma batidinha. Grávidas, por gentileza, não façam, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Qual é a ideia? Gerar calor no nosso sistema. Então, a gente vai fazendo, só que atenção, isso daqui, ó, chama dor de cabeça ambulante. Vai dar dor de cabeça. O Kapalabhati vai ser assim, ó. É para ter diferencial, não é para ser forte, entendeu? É para dar uma apertadinha no estômago, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou fazer assim só para mostrar um pouquinho e depois a gente vai fazer todo mundo junto, tá? Ó. Dá pra ver que o umbigo dá uma apertadinha, né? Então vamos lá. Vamos sentar todo mundo com a coluna alinhada. Quem acabou de comer, se quiser não fazer, tudo bem. Tá? Então vamos lá. Palma da mão voltada para cima. Traz a consciência lá para o estômago. Deixa o sorriso no rosto. E aí a gente vai fazer até começar a sentir calor. Quando cada um começar a sentir um calor assim maior, já para. Que significa que já tem Agni ali. Inspira. Expira. E vamos junto. Quem quiser pode continuar. Observa a temperatura do corpo. Muito bem. Então, se antes da refeição você está sem fome, é obrigatório você fazer isso uns 15 minutos antes, para que você possa estimular teu estômago a trabalhar. Teu estômago você entende que é o aparelho digestivo, tá? Porque normalmente a gente associa digestão ao estômago, mas quem digere mesmo é o início do intestino delgado. Aqui a festa acontece, tá? Então esse é o nosso primeiro exercício da nossa caixinha de ferramenta yógica ayurvédica. Se você já tem muita fome e sente queimação, esquece esse exercício. Ele vai te fazer mal. Tá? Se você é uma pessoa que tem um Agni Manda, que é meio preguiçoso, isso faz parte da tua vida quase todo dia. Se você é uma pessoa que tem um Agni Vishama, que é errático, procure fazer isso sempre que você pensa que não está com fome na hora de almoçar. No teu caso, você tem que lembrar de ter um despertador. Dizendo, meio-dia, hora de almoçar. Porque você bater na hora de almoçar também, tá? Então, esse é o nosso primeiro encontro. E agora a gente vai começar a parte de perguntas. Tá? Isso daqui vai estar disponibilizado na internet. E a ideia é uma vez por semana a gente ter um novo encontro tratando de um tema novo. A princípio, isso daqui, o Ayurveda é infinito. Dá pra gente conversar infinitas quartas-feiras ou o dia que for. Mas uma vez por semana é um tempo suficiente, porque assim como o que a gente come, a gente precisa digerir, o que a gente escuta, a gente precisa digerir também. Então não adianta ter aulas infinitas. Uma boa aula é aquela que você no início está com faminto, você tem vontade de aprender, no final você sente que aprendeu, mas aquilo não te sobrecarregou. Então todos os processos de gestão, inclusive de aprendizado, envolvem isso. Saber entender o quanto o nosso corpo pode metabolizar. Mais que aquilo é lixo
intoxicação ama o ardiloso. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá. E aí agora a gente vai para a parte de perguntas. Só para a gente poder editar, dar um pause